O primeiro ponto fundamental para se compreender a importância da obra Crítica da Razão Pura é pensar nas questões que estavam colocadas à época de Kant, filósofo alemão. Isso significa olhar o contexto histórico e perceber quais são os problemas no mundo da filosofia que a obra de Kant vem responder. A obra foi escrita no século XVIII, momento no qual ainda pairava uma grande dúvida entre dois grandes pensamentos, o racionalismo e o empirismo. Para o racionalismo, a verdade era produto da razão e encontrava-se já instalada dentro dos sujeitos, de forma que o caminho a ser seguido deveria ser o de buscar, através do pensamento rigoroso racional, encontrar essa verdade dentro de si. Para os racionalistas, os sentidos podiam nos enganar e apenas a reflexão racional rígida poderia nos levar a encontrar a verdade. Já para os empiristas, a verdade era produto da experiência sensível, dos sentidos, e poderia ser encontrada apenas na vivência do mundo, o que significa dizer que, ao contrário dos racionalistas, a verdade estava fora de nós. Para os empiristas como John Locke, os seres humanos nasciam como um quadro em branco, e a experiência de vida ia escrevendo os conhecimentos em nós. Já para Descartes, pensador racionalista, a única verdade realmente básica a qual poderíamos ter acesso é a ideia de que existimos justamente por estarmos pensando sobre isso, o que fica sintetizado no penso logo existo. Assim sendo, a verdade era um produto da razão e não da experiência. Em meio a essa dualidade de pensamentos que se opunham radicalmente, Kant começa a buscar o intermédio e a construir a sua teoria pegando elementos de ambas as filosofias, a racionalista e a empirista. Traçando uma síntese que fazia os dois polos dialogarem, Kant afirmou que nós nascemos com habilidades e estruturas racionais que nos permitem descobrir a verdade, mas só é possível aproximar-se dessa verdade se experimentarmos o mundo através dos sentidos. Para Kant, a função fundamental não era perguntar onde a verdade estava e como ela era, mas sim o que é possível aprender através da razão e o que não é possível. É justamente por isso que o livro Crítica da Razão Pura é uma obra que se dedica a demonstrar qual é o limite da razão, o que ela pode descobrir e o que não pode. A toda estrutura que já nasce conosco de berço e que antecede qualquer experiência através dos sentidos, Kant dá o nome de estruturas a priori. A todo conhecimento que só é possível após a vivência sensível do mundo, Kant dá o nome de conhecimento a posteriori. Para Kant, a fonte primeira que nos provoca curiosidade sobre o mundo é a experiência dos sentidos, que nos desperta e nos leva a fazer uma série de questionamentos. Portanto, o papel da experiência sensível é nos provocar questionamentos iniciais. Frente a esses questionamentos, passamos a observar o mundo com as estruturas e habilidades racionais que já vêm de berço conosco, mas que não são propriamente a visão da verdade, mas sim a nossa própria forma de entender o mundo. Kant afirmava que a razão nos permite entender o mundo ao nosso modo, mas que isso não significa que seja ver o mundo tal como ele é, mas sim tal como a nossa razão compreende. Isso significa dizer que para Kant, sempre o que vemos é a nossa concepção sobre o mundo e nunca o mundo em si. Se os sentidos têm o papel de provocar a curiosidade, a razão cumpre o papel de moldar o mundo em ideias que a nossa cabeça possa compreender. Assim, o que vemos no mundo não é o objeto real mundo, mas o que a nossa razão nos permite entender do mundo, ao que Kant dá o nome de fenômeno. E não vá pensar que com isso Kant está dizendo que vivemos uma ilusão. O que ele quer dizer é que a nossa compreensão de mundo é um entendimento que nós, seres limitados que somos, podemos ter naquele momento sobre o mundo que vivemos. Para Kant, o que vemos da realidade é o que a nossa razão tem possibilidade de captar, de forma que enxergamos no mundo os conceitos que a nossa razão cria a respeito dos objetos, e não os objetos tais como são. Seria simplista dizer que sempre que vemos algo, vemos palavras,
mas a verdade é que aquilo que vemos não é muito diferente de enxergar as palavras que caracterizam as coisas.